a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Que bênção é podermos estar aqui reunidos, eu aqui e você aí na sua casa, para mais uma EBD no lar. E estamos com um trimestre maravilhoso, pois estamos estudando a Carta aos Hebreus. E nesta aula em especial, vamos estudar o capítulo de número 9, que nos traz grandes verdades da palavra de Deus aos nossos corações. Então, pegue a sua Bíblia, prepare o seu coração e se exponha à revelação da palavra de Deus e ao mover do Espírito Santo. E em nome de Jesus, tenha certeza que depois desta lição, sua vida nunca mais será a mesma, pois hoje vamos entender um pouco sobre as maravilhas do sacrifício de Cristo por mim e por você. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 9, o versículo 26, que é o nosso texto áureo da lição. O tema da nossa lição é Cristo, o mais perfeito sacrifício. Hebreus capítulo 9, versículo 26 vai nos dizer: Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Queridos alunos, a nossa lição está dividida em 3 partes principais. Na primeira parte, nós vamos falar a respeito da trajetória do sacrifício de Cristo pelo estudo do tabernáculo de Moisés. Se nós observarmos os primeiros versículos do capítulo 9 da Carta aos Hebreus, nós vamos perceber que o autor coloca as divisões do tabernáculo e as peças do tabernáculo. E logo depois vai falar do serviço sacerdotal nessas divisões do tabernáculo. E há um segredo tremendo que eu quero trazer para os nossos corações. A segunda parte vai falar a respeito do sangue de Jesus Cristo. O sangue derramado para que o Novo Testamento, a nova aliança, fosse concretizada e assim pudéssemos receber a herança da vida eterna. E a terceira parte da nossa lição vai finalizar falando a respeito do sacrifício de Cristo que foi único e perfeito, de uma vez por todas. E assim nos garantiu livre acesso à presença de Deus. Então, você tem aí a sua lição, tem o seu esboço, está bem mais aprofundado, mas aqui nós vamos trazer as ideias principais desses 3 tópicos. Então, começando aqui no nosso primeiro tópico, uma rápida introdução. A Carta aos Hebreus, ela procura frisar a superioridade e a perfeição de Cristo em 3 aspectos. Cristo é perfeito como pessoa, ou seja, o seu sacerdócio é perfeito. Cristo é perfeito na sua nova aliança, que ele mesmo é o mediador. E Cristo é o sacrifício perfeito. E o capítulo 9 da Epístola aos Hebreus reforça essas 3 verdades no seu contexto. Então vamos lá, vamos começar com a nossa primeira parte da lição, falando a respeito da trajetória do sacrifício de Cristo. Nós temos aí na nossa lição, no nosso esboço, o tópico de número 1, a trajetória do sacrifício de Cristo. Então, uma definição de sacrifício é o ato de sacrificar, ou seja, a matança de um animal, oferecer algo a Deus. Esse é o sentido tanto da palavra hebraica como da palavra grega para sacrifício. Então, o sacrifício era algo que era oferecido a Deus. E nós precisamos ter a seguinte ideia na nossa mente, que o Senhor, ao estabelecer a antiga aliança com o povo de Israel, ali no deserto, através de Moisés, o Senhor estabelece prescrições, estabelece normas, leis, cerimoniais e ritualísticas de culto. E esse passo a passo de como deveria ser o sacrifício é a base para que nós possamos entender o porquê do sacrifício de Cristo.
Então, dentro da nossa primeira parte da lição, no ponto A, nós temos o sacrifício pelos pecados. E isso você pode acompanhar em Levítico capítulo 1. E nós vamos ver que o sacrifício pelo pecado vai ser a base de todos os demais sacrifícios do Antigo Testamento. Agora vejamos. O sacrifício, ele tinha algumas características importantes que nós temos que frisar. Primeiro, a respeito do tipo de animal que seria usado no sacrifício. Em Levítico capítulo 1, versículo 2, nós vemos isso. Então, não era qualquer animal, havia um tipo específico de animal. Inclusive, o cordeiro, que é um dos principais. Segundo lugar, nós temos aí a qualidade desse animal. Então, o animal não poderia ser com defeito, com manchas, com máculas. Não. O animal deveria ser sem defeito. Um animal perfeito para o sacrifício. Isso está em Levítico capítulo 1, versículo 3. Em terceiro lugar, esse sacrifício deveria ser apresentado na entrada do tabernáculo, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor Jeová. Então, o lugar do sacrifício. Levítico capítulo 1, versículo 3 também. Na sequência, nós temos o ponto principal do sacrifício, que era quando acontecia o que chamamos de transferência da culpa. Então, o ofertante, ao trazer o seu sacrifício para o tabernáculo, ele colocava as suas mãos sobre o animal e ali era feita a transferência da culpa da pessoa para aquele sacrifício. Isso é muito importante. E, por fim, nós temos, isso está em Levítico 1:4, e por fim, o animal era degolado diante do Senhor pelos sacerdotes, e os sacerdotes pegavam o sangue desse animal e aspergiam em volta do altar de sacrifícios que ficava no átrio do tabernáculo. Então esse era o procedimento dos sacrifícios pelos pecados. Agora, isso é uma base para nós entendermos o desenrolar da nossa lição. Então no ponto B nós temos o dia da expiação. Esses sacrifícios eram feitos diariamente, constantemente. Porém, havia um dia especial e específico no decorrer do ano, que é chamado Dia da Expiação, que de acordo com Levítico capítulo 23 é uma das 7 festas principais do povo de Israel, que eram as festas anuais, eram as santas convocações, os agendamentos de Deus com o seu povo. E o dia da expiação era o dia em que o sumo sacerdote iria passar pelas três divisões do tabernáculo. Ele iria passar pelo átrio, iria passar pelo santo lugar e iria entrar no santo dos santos para fazer expiação pelo povo. Os detalhes dessa cerimônia, dessa festa, dessa santa convocação, que é o famoso Yom Kippur, o dia da expiação, você encontra em Levítico capítulo 16. Então depois você confere. Agora, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer o sangue, aonde? Na tampa da arca, no propiciatório. E ali trazer a expiação para toda a nação de Israel. Que coisa interessante. Terceiro ponto, terceiro tópico dentro da nossa primeira parte, o tópico C. Nós temos o quê? Figuras e sombras da realidade em Cristo. Todos esses rituais, todos esses sacrifícios, todos esses procedimentos, todos alcançam seu cumprimento perfeito em Cristo Jesus. Coloque isso no seu coração, que tudo que nós temos no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, alcança o seu cumprimento perfeito em Cristo. Então, no Antigo Testamento, nós temos as promessas, temos os símbolos, as figuras e as sombras. E no Novo Testamento, temos o cumprimento, temos a realidade dos tipos do Antigo Testamento. Então, isso é muito importante. E a nossa lição ela vai frisar sobre isso. No versículo 1 do capítulo 9 da Epístola aos Hebreus, nos diz assim: ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino em um santuário terrestre. Então tudo isso foi acontecendo visando a realidade
que se concretizaria na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tópico D, as peças do tabernáculo, o caminho do sacrifício de Cristo. Então veja, voltando agora ao dia da expiação, que é o que o autor tem em mente, o autor da carta aos Hebreus, ao escrever o capítulo 9, ele tem em mente exatamente o dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer o sangue perante a presença do próprio Deus. E o Santo dos Santos era restrito. Havia o véu que separava e guardava, escondia o Santo dos Santos. E somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar naquele lugar, com muita reverência, com muita santidade. Então veja, o versículo de número 7 vai nos dizer o seguinte: mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então, ele deveria entrar ali com sangue uma vez por ano. Trazendo esta realidade para Cristo, Cristo vai entrar no Santo dos Santos, mas não no Santo dos Santos terrestre. Cristo vai entrar no Santíssimo Lugar Celestial. Porque precisamos ter em mente, como estudamos no capítulo 8 da carta aos Hebreus, que o tabernáculo de Moisés era uma cópia do tabernáculo celestial. As referências você tem todas aí no seu esboço. É muito importante que você confira. Temos referências em Hebreus, temos referências em Apocalipse também. É muito importante isso. Então, trazendo a realidade para Cristo, veja o versículo, nós vamos ler Hebreus capítulo 9, o versículo de número 8 e o versículo de número 9. Dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria, é uma figura para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então veja a revelação que o autor está nos trazendo, inspirado pelo Espírito Santo, que este caminho ainda não estava descoberto. Por quê? O caminho para Deus, o caminho para a presença de Deus, somente seria aberto pelo sacrifício único e perfeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Cristo é o cumprimento perfeito da trajetória do sangue. Então, o sangue, no dia da expiação, começava lá no átrio. Vamos lembrar aqui as divisões do tabernáculo. Temos 3 divisões: átrio, e no átrio estava ali o altar de sacrifícios e a bacia de bronze. Então nós temos agora a tenda. O primeiro compartimento, que é o segundo lugar do tabernáculo, é o santo lugar. No santo lugar, nós temos ali a mesa com os pães da proposição, nós temos ali o candeeiro de ouro e o altar de incenso, que ficava bem próximo ao véu. Então nós temos o Santo dos Santos, que é onde ficava a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, nós temos a lei, nós temos as tábuas da lei, nós temos o pote com o maná e a vara de Arão. Isso é só para você relembrar. Então, o sumo sacerdote, ele começava esse processo do átrio. Oferecia-lhe o sacrifício no altar, tomava o sangue, entrava no santo lugar, chegava no altar de incenso, aspergia o sangue nas 4 pontas do altar de incenso. Então ele pegava o incenso, colocava no incensário e entrava no Santíssimo e se prostrava diante da arca e esperava que a fumaça do incenso enchesse o lugar. E quando a fumaça, a nuvem do incenso enchia o lugar, Deus descia e se revelava ali na tampa da arca, no propiciatório. E então recebia o sacrifício, o sangue do sacrifício, para expiar o pecado do povo. Então, este ritual, ele se cumpre perfeitamente na pessoa
do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos para a segunda parte da nossa lição. E a segunda parte da nossa lição vai nos falar a respeito do poder do sangue da nova aliança. Agora, nós temos aqui uma afirmação muito importante no versículo 22 do capítulo 9. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Por quê? Porque em Levítico 17:11 vai nos dizer que a vida está no sangue. E o sangue tem a virtude de fazer expiação pela alma. Isso está em Levítico 17:11, é muito importante isso. E durante toda a Bíblia nós vamos encontrar os sacrifícios de sangue, porque as alianças eram alianças de sangue. Muito importante isso. Então, o sangue dos animais, a Bíblia vai nos dizer em Hebreus 10:4, que o sangue dos animais era impossível de tirar o pecado. Então este sangue que era derramado diariamente apenas cobria o pecado, apenas propiciava, isto é, dava uma nova chance àquela pessoa. Mas o sangue dos animais jamais pôde tirar o pecado. Porém vem Jesus. A Bíblia diz em João 1:29 que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, nós temos aí Hebreus 9:13 que vai falar que o sangue dos animais limpavam as pessoas segundo a carne, mas não faziam uma obra de dentro para fora, algo que o sangue de Jesus fez. Veja, Hebreus 9:14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E a Bíblia vai nos dizer na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Este sangue, ele arranca o pecado. Este é o segredo do poder do sangue de Jesus. Ele te lava, ele te purifica de todo pecado. E então ficamos livres de toda a condenação. Então o sangue de Cristo, ele foi também o preço da nova aliança. A Bíblia vai nos falar, esse é o tópico B da segunda parte, que Jesus ele é o mediador entre Deus e os homens, de acordo com 1 Timóteo 2,5. E também precisamos trazer aqui à memória Hebreus 9,15, que vai falar que ele se tornou mediador de um novo pacto, de um novo testamento, da qual pela sua morte podemos receber o quê? A herança da vida eterna. E aí o autor vai nos trazer aqui a figura do testamento. Ele vai falar que o testamento só tem validade quando o testador morre. Então por isso que Cristo precisava passar pela morte. Primeiro, por ter se tornado homem, e segundo, porque ele fez uma nova aliança, um novo testamento. E a Bíblia diz no versículo 27 que aos homens está ordenado morrer uma única vez. Então Cristo, quando se fez homem, precisava morrer, não porque tinha pecado, não. Precisava morrer para consumar o sacrifício, e o sacrifício era ele próprio, ele mesmo era esse sacrifício. E então, através da nova aliança, através da sua morte, a nova aliança é concretizada. E então tudo aquilo que temos na nova aliança passa a ser herança nossa. Porque quando aceitamos a Jesus, recebemos o espírito de adoção, do qual clama, Abba, Pai. Louvado seja Deus. Agora, caminhando para o final, nossa terceira e última parte da lição, o sacrifício único e perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Cristo ele é o cumprimento perfeito de toda a simbologia que temos no Antigo Testamento. Todos os sacrifícios alcançam o seu cumprimento máximo em Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 4, que a finalidade da lei é Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Isso é muito importante. Agora vejamos, Cristo, o seu sacrifício ele é perfeito e único por quê? Porque ele entra no tabernáculo celestial. Ele oferece o seu sangue diante do próprio Deus, no tabernáculo celestial.
e ele entra. A Bíblia diz que em Hebreus 6 que ele penetrou além do véu. E lá está ele, à direita de Deus, como sumo sacerdote perfeito e fiel, intercedendo por mim e por você. Que maravilha! Que coisa gloriosa, meus queridos irmãos. E então, através deste sacrifício, que foi único, Cristo veio na plenitude dos tempos, no tempo propício, no tempo certo, no tempo perfeito. Ele veio, se fez homem, foi para a cruz do Calvário, para consumar essa eterna redenção. E agora, a partir do sacrifício de Cristo, como foi perfeito, não existe mais outros sacrifícios. A Bíblia diz, ora, onde há o derramamento de sangue, há remissão. E se há remissão, já não é mais necessária oferta pelo pecado. Está lá em Hebreus 10, que estudaremos na próxima lição, no próximo domingo. Então, que coisa maravilhosa. Pelo sacrifício de Cristo, eu recebo vida. Pela sua morte, eu tenho vida e vida em abundância. Por isso que o sacrifício dele foi perfeito. E em último lugar, para finalizarmos a nossa lição, a Bíblia diz, o versículo 28, encerrando o capítulo 9 de Hebreus, que ele aparecerá a segunda vez. A primeira vez ele veio sem pecado e ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que ele aparecerá a segunda vez, também sem pecado, para aqueles que o esperam, para aqueles que aguardam a salvação. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, quando ele saía de lá, no santo lugar, ele trocava suas vestes. E então ele saía para fora, ele saía para o átrio. Que coisa tremenda. E a Bíblia diz que ele abençoava o povo. E então todo o povo estava expiado dos seus pecados. E ele vinha com novas vestes lá de dentro. A Bíblia diz que o Senhor Jesus entrou no tabernáculo celestial e está lá no céu. A Bíblia diz em Atos, capítulo 3, que ele está retido no céu, até que chegue o tempo da consumação de todas as coisas, que é quando Cristo descerá do céu. O céu vai se abrir, como está em Apocalipse 19. Ele virá com novas vestes, montado num cavalo branco. A igreja estará com ele. Ele virá para a batalha do Armagedon, para vencer o anticristo e os seus exércitos e estabelecer o seu reino na terra. Ele foi lá para o céu, derramou o seu sangue no altar de Deus pelos nossos pecados, e ele virá de lá, outra vez, sem pecado, para aqueles que esperam a salvação. Cristo vem. O caminho que Adão e Eva tinham acesso, viviam no jardim, na perfeição da presença de Deus, ao pecarem, foram expulsos. Deus coloca querubins na entrada do jardim para guardar o caminho da árvore da vida. Não é à toa que o véu do tabernáculo tem o quê? Querubins. Isso é tremendo. E esse caminho esteve fechado. Mas então Cristo veio, pagou o preço. E a Bíblia diz que quando ele está na cruz do Calvário, que ele brada, está consumado. A Bíblia diz que em seguida, imediatamente, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E agora, como está em Hebreus 10, no versículo 19, temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou na sua própria carne. Aleluia! Você tem acesso à presença de Deus pelo sacrifício perfeito do Senhor. Que Deus te abençoe. Que essa lição tão gloriosa possa trazer essas verdades ao teu coração e que você possa crescer na graça e no conhecimento e saber que pelo sacrifício de Cristo você tem acesso livre à presença de Deus e tem como herança tudo aquilo que Ele deixou na sua nova aliança, no seu novo testamento. Eu quero orar e abençoar a sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta oportunidade louvamos a Ti por mais esta aula gloriosa. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, abra o entendimento do Teu povo, usa poderosamente cada professor que ensinará esta lição. Que Teu Espírito Santo traga a inspiração e a revelação da Tua palavra e escreve no nosso coração as verdades do Teu Evangelho, as verdades da Tua lei, Senhor.
Em nome de Jesus, obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque por este sacrifício temos vida e vida com abundância. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue que nos limpa e que nos dá vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pagou o preço da nossa redenção, derramou o teu sangue puro e hoje somos livres. A tua palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoa cada aluno da EBD no lar e que possamos estar firmes, esperando o nosso sumo sacerdote voltar com novas vestes de dentro do tabernáculo celestial para se cumprir todas as coisas. Assim nós abençoamos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor.